Eu sou Silvia Hartmann e você está assistindo ou ouvindo ao RemotaCast, o seu podcast sobre trabalho flexível. Aqui eu converso com quem está na vanguarda do trabalho remoto ou híbrido no Brasil e no mundo. Essa temporada é uma produção da Remota com oferecimento da Logitech. Para trabalhar de qualquer lugar com qualidade, presença e colaboração, a tecnologia certa faz toda a diferença. Com webcams, headsets, mouses e teclados, a Logitech é a parceira ideal de quem leva o trabalho flexível a sério. A empresa ainda conta com inteligência artificial para aprimoramento de som e imagem com foco em performance e ergonomia. Torne a sua rotina mais produtiva e a sua cara com Logitech. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou clique no link na descrição do episódio e conheça a linha completa da Logitech. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do RemotaCast e hoje é o último episódio da segunda temporada, um episódio super especial, não só pelo convidado, que eu já vou apresentar para vocês, mas porque é um marco. Essa produção de 2 temporadas tão ricas em termos de conteúdo, de conhecimento, para que você possa adotar cada vez melhor o trabalho flexível na forma que for mais adequado para a sua empresa. O RemotaCast tem, então, como objetivo trazer os bastidores das empresas que estão liderando a adoção do trabalho flexível no mundo. E o meu convidado de hoje é o Rafael Fujita, ele é Head de B2B da Logitech e lidera a expansão das soluções da marca para empresas e tem uma visão super privilegiada, não só dos lançamentos, dos produtos, das tecnologias, mas também do que está acontecendo no mercado e da perspectiva de diferentes líderes e organizações. Seja muito bem-vindo, Fujita. Obrigado, Silvia. É um prazer estar com você mais uma vez. É um prazer fazer parte desse projeto super importante que visa não só compartilhar com as pessoas aquilo que está acontecendo, né, no mercado de tecnologia, em termos de tendência, mas também colaborar com a educação das pessoas no sentido da evolução que a gente vem tendo, né, na nossa forma de viver e na nossa forma de se comunicar com as pessoas, seja através do trabalho, seja, né, de uma forma pessoal. Então, super importante. Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos em frente. Legal. Quer contar um pouquinho aqui para a nossa audiência sobre a Logitech? Sim, isso é super importante, até para a gente fazer uma introdução, né, desse nosso bate-papo de hoje. Então, contando um pouco sobre a Logitech, é uma empresa suíça, né, é super importante reforçar isso, líder global, super premiada em design e inovação. Hoje, a gente tem uma liderança em todas as nossas linhas de produto e de atuação. Então, a gente é líder em mouse, é líder em teclado, é líder em webcam, headset. Na linha de game também, né, muito usado para colaboração e na parte de videoconferência. Hoje, a gente tem 3 vezes mais market share nessa vertical de mouse e teclado, né, do que o segundo colocado aqui no Brasil. Mas isso se deve muito pelo modelo de negócio e de atuação da Logitech, que está super alinhado com as tendências e as necessidades do mercado. Muita coisa que a gente estuda no mercado sobre comportamento, sobre tecnologia, posicionamento. E aí uma coisa que, né, que é muito clara é que é muito mais correto ou assertivo você lançar, né, ou desenvolver uma tecnologia voltada para aquilo que as pessoas querem e precisam, do que você tentar desenvolver uma tendência, né? Ou seja, você criar alguma coisa que não esteja alinhado com a necessidade das pessoas. Então, esse é o segredo, né, do sucesso da Logitech e, por conta disso, essa liderança de mercado, essa proximidade e esse reconhecimento tão profundo, né, que a gente recebe através dessas premiações. Legal, muito bacana. Eu fico super feliz por ter um parceiro como a Logitech, uma marca parceira, porque justamente o trabalho remoto, o trabalho flexível, ele depende da tecnologia para funcionar. É uma modalidade que veio se desenvolvendo ao longo das últimas décadas, conforme a tecnologia se desenvolveu. Então,
Se não houvessem, se vocês não existissem trazendo todas essas ferramentas, a gente ainda estaria preso no teletrabalho da década de 70 com um computador de mesa e telefone de mesa, né? Então, realmente não dá para comparar. E você está em contato com empresas, imagino, com líderes, com tomadores de decisão, de empresas de diferentes portes, setores. Hoje, quando a gente pensa em trabalho flexível, quais são os principais desafios que você ouve, vê que as empresas, que as lideranças têm nesse sentido? A pandemia acelerou muito essa questão, mas durante a pandemia a gente trabalhou muito com improvisação. Então, por conta da necessidade, da urgência, muita gente fala que a gente percorreu 5 anos em 1 mês, 2 meses. Então, o grande desafio que a gente tem hoje, o principal deles é a questão da padronização. Todas as empresas, né, a maioria das grandes empresas, entende a necessidade de você ter uma política muito clara e uma padronização em termos de qualidade e estrutura de trabalho. Só que hoje a gente tem um conceito, né, que está totalmente implementado, que é o Anywhere Office. A gente fala muito de home office, a gente fala muito de trabalho presencial, mas a gente precisa ter uma estrutura e qualidade de trabalho também com segurança em qualquer ambiente que você tiver. Então, essa questão da padronização é uma coisa que é um desafio muito grande. E essa questão da política clara também para que as pessoas se sintam confortáveis em trabalhar, em desenvolver, em entregar resultado, independente de onde elas estiverem. Então, acho que a gente vem num processo de amadurecimento e de melhora nesse sentido, mas é o principal gargalo que a gente ainda tem no mercado. Um dos pontos que a gente mais defende e estimula aqui na Remota é que as empresas desenvolvam boas políticas, padrões, critérios, justamente para evitar esse processo que você mencionou durante a pandemia, que foi a improvisação. Trabalhar remoto, trabalhar à distância, trabalhar anywhere office é totalmente diferente de você querer reproduzir no remoto o trabalho presencial. Infelizmente, acho que por influência da pandemia, né? A pandemia veio de repente, as empresas deram um jeito de se adaptarem ali e depois não revisitaram suas práticas. E esse, para mim, tem sido um dos grandes problemas e desafios na adoção ou no desenvolvimento da modalidade. E vocês têm linhas que atendem tanto de pessoas, né, de indivíduos, até grandes estruturas corporativas. Como é que essas linhas têm evoluído diante de um cenário em que o trabalho acontece muito mais nas telas e na internet, mas nas telas, do que nos escritórios em si? Sim. É curioso, né? É importante tocar nesse ponto de tecnologia. A primeira câmera que a Logitech trouxe para videoconferência, no formato parecido com o formato que a gente tem hoje, foi em 2012. A câmera BCC 950. Nossa. Baseado na tecnologia que a gente já tinha em webcams, com uma melhoria, né, adicionada super significativa na parte de áudio, a Logitech começou a revolucionar o mercado de videoconferência através dessa solução, integrada com softwares abertos, seja Zoom, Microsoft, Google, entre outros, e aí a gente começou um processo de evolução. Hoje, como eu falei, você tem que pensar na necessidade das pessoas baseado na realidade das pessoas e das empresas. Então, você precisa, sim, conseguir cobrir a necessidade que a gente tem dentro de uma grande sala, de uma sala média ou pequena, com câmeras como a Halibar, a Halibar Mini, o Site, a Scribe, tudo baseado em inteligência artificial, onde você vai ter reuniões com equidade, com inclusão, com uma boa captação, uma captação correta de imagem, de som, com todo um tratamento de áudio, de vídeo, para que a pessoa se sinta à vontade e sinta que ela está fazendo parte, está colaborando. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho uma reunião presencial com um cliente, ou um parceiro, um fornecedor, e eu tenho uma outra reunião agendada, onde, por conta do trânsito de São Paulo ou de alguma outra cidade que eu tiver, eu não vou conseguir chegar.
várias vezes a gente acaba parando num café, a gente para em algum lugar para fazer uma reunião. Com isso, a gente precisa ter uma webcam, né? E isso tem aumentado muito a quantidade de consumo de webcam, Full HD, 4K, headset com cancelamento de ruído, com tratamento da voz. Também com um sistema de segurança, a gente tem a tecnologia Bolt, né, que gera uma criptografia, né, de proteção para esses hardwares, porque muitas vezes você acaba usando o Wi-Fi de algum local que não é seguro ou que você não conhece. Então, tem todo um contexto para atender todas as necessidades que a gente tem. E também tem o trabalho home office que a gente fala, onde é um ambiente que a gente entende que é controlado, mas muitas vezes não é. A gente sabe que em casa, assim como no escritório, em qualquer outro lugar, você tem alguns desafios, né? Às vezes tem um cenário ali que você perde o controle de barulho ou de locomoção, se mover de um espaço para o outro. Então, a ideia sempre é conseguir entregar tudo aquilo que as pessoas têm como necessidade para conectar de forma correta as pessoas, gerando o resultado que elas e as empresas esperam. Então, esse é o nosso cenário hoje. A sua empresa é remota, mas o trabalho não flui como deveria? Ou você adotou um modelo híbrido, mas cada área funciona de um jeito, não existe alinhamento entre as lideranças, causando insatisfação na equipe e, no fim das contas, ninguém segue as regras? Aqui na Remota, te apoiamos a implementar o trabalho flexível com intenção e consistência. A partir do nosso assessment organizacional, o Remota Scorecard, fazemos um diagnóstico completo do seu modelo de trabalho, apoiado em dados, e entregamos para você um relatório completo com informações, boas práticas, pontos de melhoria e como você pode ter um trabalho flexível sustentável. E se a sua empresa já tiver práticas estruturadas nos modelos flexíveis, a gente reconhece isso com o selo Remote First da Remota. Aponte a câmera para o QR Code ou clique no link aqui na descrição do episódio e agende uma reunião. E vamos pensar que aí a gente fala não só de experiência, né, de voz, de áudio, mas você trouxe um ponto que é fundamental, que é a segurança. Isso é fundamental. As pessoas realmente, a partir do momento que as pessoas trabalham de qualquer lugar, a gente aqui, por exemplo, sempre recomenda nas políticas que a gente constrói para as empresas, olha, evitar a internet pública, se tiver que usar VPN. Nossa, recentemente a gente contratou um técnico em segurança da informação para criar um manual, um guia robusto, para que nós pudéssemos compartilhar com os nossos clientes que operam muito remoto. Que eles são todos, né? Hoje é o que todo mundo opera remoto, mesmo que seja presencial, porque a gente está se comunicando com pessoas que estão em outros lugares. Então, é incrível o nível de sofisticação que a tecnologia permite e que vocês estão chegando também, né, nessa questão dos produtos, né, para facilitar essa experiência. E em termos de modelo, de posicionamento, depois de toda essa fase de pandemia, como é que ficou a Logitech? Como é que vocês lidam com essa questão do flexível? Como é que vocês posicionam? Qual que é o modelo de trabalho de vocês? Hoje a gente tem esse modelo de trabalho híbrido, né, amplamente e muito solidificado dentro da Logitech. E a gente procura usar isso, Silvia, também como um modelo para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Como eu tinha comentado com você, a gente saiu, num pós-pandemia, da improvisação para a padronização. Então, hoje, dentro do nosso centro de experiências, a gente consegue mostrar para as empresas e para as pessoas que é possível, sim, você manter a qualidade, a eficiência, a produtividade, independente do modelo que você ainda se encontra. Só que se você vai aceitar esse cenário, né, em que a gente está vivendo hoje de uma forma correta, você não pode trabalhar com improvisação. Você tem que ter essa padronização, de novo, com segurança, com tecnologia, fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis, né, e suportadas para poder ter a interação, como você falou. Independente de onde você estiver, você está, sim, num trabalho remoto. Então, a Logitech, de novo, se posiciona internamente
baseado naquilo que a gente entende que é o correto. Soluções preparadas, né, ou com capacidade de entregar aquilo que é necessário para que a gente atinja, né, as necessidades que a gente tem hoje, não só no trabalho, né, mas na nossa vida de uma maneira geral. Tem que dar o exemplo, né, Fujita? É bom que vocês dão um exemplo. Sim, sim. E você passou um período na Logitech do Japão? Me conta, conta pra gente como é que foi essa experiência, por que que você foi, por quanto tempo, o que que você fez lá? Essa é uma história bem curiosa e bem legal, né, de contar, porque assim, a primeira vez que eu fui para o Japão, morar no Japão, foi em 99. Eu tinha 19 anos e agora, né, nesse ano, entre julho e agosto, eu tive a oportunidade de voltar, né, para trabalhar um período como o head de B2B, responsável pela vertical de B2B no Japão. Que bacana. Mas, Ou seja, essa foi a sua função lá, naquele mercado, com aquele. assim, foi muito interessante e enriquecedor, porque foi uma jornada dupla. Eu assumi essa função temporária no Japão como head de B2B, mas eu continuei como head de B2B aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de aprendizado, de imersão na cultura, para mim isso ficou muito claro, foi muito evidente, porque eu continuei trabalhando com o meu time aqui também. Mesmo considerando o fuso horário, encontrei formas de trabalhar nas duas jornadas. E aí você vê uma cultura onde o presencial é extremamente importante, que é no Japão, né? Eles não abrem mão 100% disso. Onde eles têm essa questão de estar próximo por conta da hierarquia, por conta da organização, por conta de todos os pontos, né, que são fortes na cultura japonesa, mas no Japão, mesmo no Japão, a gente já estava trabalhando 3 vezes na semana presencial. Ah, isso que eu ia perguntar. Ou seja, é um híbrido. É um híbrido, mas com uma necessidade de controle muito maior do que o que eu implemento aqui no Brasil. Porque quando a gente fala de controle, de gerenciamento de resultado e de efetividade, muitas vezes a gente pensa no tempo. Gerenciar o tempo das pessoas não é gerenciar o resultado ou a qualidade daquilo que elas te entregam. E eles ficaram muito surpresos com o fato de que eu ainda estava gerenciando o time do Brasil. E algumas pessoas vinham me perguntar: pô, mas você está no Japão, Fujita. Você está aqui com a gente, mesmo que a gente não venha todos os dias para o escritório. Como você está gerenciando o seu time lá no Brasil? Então, eles ficaram muito surpresos e admirados com o fato de que, por conta de uma padronização, né, de um modelo de trabalho, de uma política muito clara do que a gente tem como modelo, com objetivos claros e as soluções corretas, a infraestrutura correta, o trabalho fluiu normalmente, né? E a gente conseguiu continuar entregando os resultados que precisava, tanto no Brasil quanto no Japão. Na verdade, foi o quarter de maior sucesso, né? O maior número que a gente teve aqui no Brasil foi, né, nesse trimestre onde eu estava no Japão. Espero que a empresa não entenda, né, que posso ficar tão longe assim. Tchau, não precisa. Fujita, vai para o Japão, fica lá do outro lado. Convidem, né, pelo menos uma vez por mês para eu estar no Brasil, mas foi muito importante essa troca, né, para eles entenderem que, com um objetivo claro, uma política clara, onde as pessoas se sentem à vontade, com uma padronização do modelo de trabalho e com a infraestrutura correta, a gente consegue fazer o que precisa fazer. Então, essa troca foi super bacana e foi super enriquecedora, porque eu também consegui promover, eu precisei fazer a tradução, né? O pessoal no Brasil não fala japonês. Eu ia perguntar, lá você falava japonês, o pessoal no escritório, ou inglês? Como é que você... Assim, majoritariamente em japonês, Japonês. porque mesmo as pessoas que falam inglês têm essa questão de Cultura forte. pura, forte barreira, mas eu consegui promover algumas reuniões entre o time do Brasil e do Japão.
para fazer essa troca de experiências entre os dois. O horário era uma barreira, mas a gente conseguiu equalizar. Mas eu fazendo a tradução, a gente conseguiu juntos analisar os principais cases de sucesso do Japão, do Brasil, quais eram os principais desafios de um país e do outro naquele momento onde eu estava gerenciando os dois. E assim, tudo online, tudo remoto e tudo super produtivo, super fluido, apesar da barreira da língua, um avanço super significativo. Então, ficaram muitos learnings dessa experiência, não só para mim, mas para ambos os times nessas interações que eu consegui criar entre eles. Nossa, que incrível. Incrível. Tanto a sua experiência, quanto a sua habilidade de acumular ou acomodar essas duas funções, esses dois papéis, e de levar conhecimento e práticas daqui para lá também, né? A gente conhece o Japão tanto por qualidade, por método, por rigor, e ainda assim você levou excelentes práticas de como fazer uma gestão excelente de um time que teve o melhor resultado estando à distância. Você pode contar para a gente um pouco dos seus rituais de gestão? Como é que você conduziu essa gestão à distância quando você estava lá? Primeiro, eu precisei fazer um alinhamento muito claro com o meu time em relação aos horários e disponibilidades, alinhar expectativas. Então, a minha rotina no Japão era no horário do Japão, das 9 da manhã até 7 da noite. Eu tinha um espaço para jantar, né, me recuperar, me refazer. E aí, às 9 da noite do Japão, eu iniciava uma jornada com o time aqui do Brasil, que ia mais ou menos até 1 da manhã, né, lá do Japão, 1 da tarde aqui do Brasil. Então, primeira coisa, eles sabiam em que horário eles podiam contar comigo. Porque você está presencial não significa que você está lá, né? Você está ali no escritório, mas Não você significa não... nem que você está disponível, nem que você está presente, né? Isso é o mais interessante. Exato. Muitas vezes as pessoas estão te vendo, mas você não está ali de fato. Então, a primeira coisa foi alinhar com eles que, dentro desses horários, realmente eu estaria disponível para trabalhar com eles. E aí, depois, foi a questão de alinhamento de prioridades. Então, por conta da jornada um pouco mais reduzida, quando a gente precisava ter essas interações, a gente tratava com foco, né? A gente colocava sempre um foco maior nas prioridades. E depois, como que a gente ia operar e se comunicar. Então, sempre colocar um invite, né, na agenda, um do outro, para reservar a agenda, para entender que naquele momento a gente tinha que estar disponível e presente para poder colaborar, né, e se ajudar mutuamente. E aí, depois disso, o entendimento daquilo que a gente ia ter como resultado baseado nesses pontos e nesses assuntos. Então, de novo, quando a gente tem prioridade, a gente tem política e a gente tem uma padronização de trabalho e de modelo de trabalho, usando as tecnologias que a Logitech disponibiliza para a gente, o trabalho fluiu super bem e, de novo, a gente teve um resultado incrível e o time ficou muito feliz também. É engraçado isso, tem um componente emocional, né? O time se sentia muito feliz de trabalhar comigo, sabendo que eu estava no Japão. Agora eu vou conversar com o Fujita, ele está no Japão, ele sempre esteve aqui com a gente, agora ele está lá. Tinha uma ansiedade no começo, mas depois a gente entendeu, né, que a gente conseguia tocar as coisas da maneira que a gente fazia aqui, seja presencialmente ou também, né, virtualmente, por vídeo, e aí o negócio fluiu super bem. De novo, foi uma experiência muito positiva para todo mundo que participou desse processo. Então, foi extremamente enriquecedor. Muito legal mesmo. Ai, que incrível. Quanto tempo você ficou? Durante quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 40 dias. Interessante. Eu vejo um elemento muito forte da confiança também. Você com a sua equipe, a confiança, a parceria. O trabalho tem que ser feito dessa forma, independentemente do lugar. E quando a gente pensa numa empresa multinacional como a Logitech, vê hoje, você está no México. A gente e um dos motivos que eu mantenho o RemotaCast gravado remotamente
É por isso, é porque eu quero realmente celebrar essa possibilidade que a gente tem de conectar e se comunicar independente de onde as pessoas estejam e sem obrigar ninguém a mobilizar a agenda e fazer deslocamentos desnecessários ou mesmo desconfortáveis. E qualquer empresa internacional precisa disso. Ou qualquer empresa com expansão regional, ainda que seja no Brasil ou no continente, enfim, é super importante saber trabalhar à distância. Então, isso é bem bacana. E parabéns pelo caso aí. Esse grande, assim, acho que um marco de carreira, deve ter sido um marco na sua carreira, né? Com certeza. E para mim, Silvia, só finalizando esse episódio, essa parte, teve um componente adicional, né, que foi muito especial, que foi a questão pessoal. Como eu comentei com você, né, você sabe, a primeira vez que eu fui morar no Japão foi em 1999. Esse final de semana agora que passou, eu fui visitar meus pais, né, fui visitar meu pai, e um momento ali, estava com a minha filha, com a minha esposa, a gente começou a olhar algumas fotos antigas, fotos de família. E aí eu achei um cartão postal junto com uma foto que eu mandei para o meu pai e para minha mãe em 1999, morando lá no Japão. Era um cartão postal de Tóquio. Pai, mãe, amo vocês, estou com saudade, estou com saúde, estou trabalhando muito, estou bem. E aí, trazendo isso para essa experiência no Japão. Em 99, a minha comunicação com os meus pais era feita através de telefone, de orelhão, muito caro, com um custo muito alto. Claro, de que Então a gente se falava uma vez por mês e mandava cartão postal, né? e Que coisa mandava carta incrível. com um postal. Nessa experiência que eu tive agora, esse ano, toda a comunicação era feita por vídeo. Então ele me via a todo momento, independente de onde eu estivesse, eu queria compartilhar alguma coisa, eu ligava de vídeo, eu conversava, eu compartilhava, eu dividia, ele vivia a experiência junto comigo. Então, tudo aquilo que eu consegui fazer no trabalho, eu também consegui fazer na minha vida pessoal, graças à tecnologia. Então, é super importante, de novo, a gente não ficar preso a modelos, a conceitos e entender as possibilidades que a tecnologia nos traz nesse momento, né, no cenário que a gente vive hoje. E a gente só vê oportunidade de melhora, de proximidade, de aumento de tudo, de produtividade, de eficiência, ou mesmo de compartilhar experiências graças à tecnologia que a gente tem hoje. Então, quando a gente consegue fazer isso, de novo, com segurança e com qualidade, né, que é o que a Logitech provê através dos equipamentos que a gente tem, o negócio fica perfeito. Então, para mim, né, eu sou um grande defensor do modelo híbrido de vida, né, porque eu viajo muito e principalmente de trabalho. Se você tiver confiança e alinhamento, as coisas fluem. Você só precisa estar preparado para isso. Que legal. Muito bacana. Super exemplo da questão pessoal, né? Foi um bom paralelo para a gente lembrar como as coisas evoluíram, porque parece que a tecnologia ela está tão inserida na nossa vida hoje que a gente esquece como era, né? Parece que sempre foi assim, mas não. Em 2019 eu ainda trabalhava no mundo corporativo e eu lembro quando começou a migração, 18 ou 19, acho que 2018, quando começou a migração do Skype for Business para o Zoom, e era aquele desconforto, e não funcionava tão bem, ninguém estava acostumado. Olha quantas alternativas a gente tem hoje, né? Não só de periféricos, de hardware, mas também dos softwares que a gente usava. Muito legal. E vivendo e lidando com tantas culturas, porque é isso, Japão, México, Brasil e tantos outros que você deve ter contato aí, seja pelo trabalho ou não. Além da tecnologia, o que mais você vê que influencia a forma que as pessoas se comunicam e principalmente colaboram à distância? Esse é um ponto fundamental que eu coloco como oportunidade, mas também como desafio. Que, no meu caso, né, sendo líder da vertical de B2B aqui no Brasil, tendo essas experiências no Japão e em outros lugares, que é a questão da liderança geracional. Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção é como as diferentes gerações adotam a questão da tecnologia e usam a tecnologia para
se manter em contato, para colaborar e para poder trabalhar e viver, né, de uma forma produtiva. Então, eu acho que a gente precisa entender essas diferenças, mas a gente precisa ser flexível, né, a ponto de conseguir atender todas as necessidades. Então, no começo do nosso bate-papo, eu comentei com você, a Logitech é uma empresa extremamente premiada, líder de mercado, design e inovação. Mas inovação para quem? A gente tem a geração Z, a gente tem a geração Y, a gente tem pessoas mais velhas, com uma cultura um pouco diferente, e a gente vê tudo isso dentro das empresas e a gente também vê tudo isso no nosso dia a dia. Né? Eu tenho 3 filhas, eu tenho uma filha de 26, uma de 25 e uma de 10. E eu tenho 45. A minha forma de me comunicar, né, com elas, na minha cabeça, é uma. Mesmo trabalhando com tecnologia e sendo líder da vertical de B2B para videoconferência no Brasil, eu vejo algumas diferenças em relação à forma como minhas filhas, né, de 26 e 25, interagem e entendem, né, o que a gente tem como oportunidade e modelo. A de 10 é totalmente diferente. A de 10, para ela, o normal é ligar por vídeo. Quando ela quer falar comigo, ela só me liga de vídeo. Imagino, já desde os 3 anos devia ser assim, né? Desde os 2 anos, nem sei. Então, como atender as necessidades, né, e colocando dentro do mundo empresarial, das empresas, vamos colocar uma pessoa que precisa ter esse contato e precisa falar por vídeo, né, e outra pessoa que estava acostumada a mandar um fax, a, a escrever uma carta e tem uma dificuldade, apesar de estar antenada e saber como usar a tecnologia, não aceitar muito esse modelo, essa disponibilidade 100% que a gente tem que ter durante todo o nosso dia para falar, para interagir. Então, acho que essa questão de organização baseada em liderança geracional é uma coisa que ainda precisa ser muito desenvolvida para que a gente consiga realmente aproveitar tudo que a gente tem em termos de tecnologia e criar essa conexão da melhor forma possível. Boa. E nesse contexto, o que você recomenda, por exemplo, o que é uma reunião ideal? Como conduzir uma reunião à distância? O que você considera que são os pontos fundamentais? Claro, tem todo, imagino que tenha todas as ferramentas, os acessórios, as tecnologias e os comportamentos. Então, quais são as suas recomendações? Primeira coisa é ter um alinhamento claro em relação à organização, né? Um horário, um local, um objetivo e você ter o ambiente adequado para essas reuniões. De novo, a gente pode fazer uma reunião dentro de uma sala totalmente preparada, com as melhores soluções de áudio, de vídeo, com certificação, com segurança, mas você vai ter pessoas participando de casa, de um café, ou em qualquer outro ambiente onde ela consiga se conectar por desafios diversos. Todas as pessoas que participam da reunião precisam ter as ferramentas adequadas para poderem colaborar em uma reunião e transformar essa reunião numa reunião de sucesso em termos de objetivos atingidos. Então, de novo, eu vou falar várias vezes essa palavra. A padronização não significa ter um escritório e dentro desse escritório você ter ambientes preparados para atender as necessidades das pessoas em termos de reunião e colaboração. A padronização é você ter pessoas suportadas e cobertas com tecnologia de ponta para que elas possam colaborar de forma produtiva, independente de onde elas estiverem. Então, uma reunião de sucesso passa por esse entendimento de que, independente de onde as pessoas estiverem, elas têm que ter a tecnologia adequada para poder participar com equidade, com inclusão, porque é muito ruim, né, você entrar numa reunião e você ter um problema de áudio, você ter um problema de vídeo, as pessoas ficam constrangidas, isso atrasa a reunião, isso faz com que a gente perca muitas vezes o foco, que a gente, né, saia um pouco ali do objetivo principal por conta dessas
travas. Então, assim, pessoas precisam ser conectadas com pessoas através de uma solução adequada e uma tecnologia de ponta. A gente, no passado, conectava o hardware com outro hardware. Isso é importante relembrar. A gente tinha um sistema, até a Logitech trazer toda essa inovação que tem no mercado, que chamava codec, aonde a gente conectava uma solução com uma outra solução. Sempre precisava ter uma pessoa de TI perto para ajudar, a gente precisava de no mínimo 30 minutos para conseguir estabelecer uma reunião. A gente conectava uma solução com uma outra solução do outro lado da ponta. Agora a gente conecta pessoas, e para a gente conectar pessoas, elas precisam ter as soluções e a tecnologia adequada para poder fazer isso. Incrível, muito bom, excelente ponto. E você sente que as empresas já entenderam isso? Já entenderam que a infraestrutura, que o ambiente digital e que a qualidade das interações não só melhoram o trabalho, mas também fazem parte da cultura, porque isso tudo influencia a cultura organizacional. Como é que as empresas aqui no Brasil estão nesse sentido? Claro, na sua perspectiva ou as que você interage. Uhum. De novo, eu acho que tem essa questão das gerações interagindo entre si, mas a gente pode fazer uma separação entre governo, grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. O governo hoje no Brasil tem uma adoção massiva, a gente tem vários cases de sucesso na área de saúde, na área de segurança, onde a tecnologia de videocolaboração é amplamente adotada. Então, o governo hoje está muito sólido em relação a esse modelo de trabalho híbrido e de colaboração à distância. Então, hoje, por exemplo, a maior parte das audiências de custódia são feitas através de vídeo. E antes você mobilizava uma série de pessoas com custo, com problemas de segurança para ser administrado, e hoje você consegue fazer tudo isso através de vídeo. Na questão de grandes empresas, empresas globais, empresas que têm subsidiárias, que têm filiais, a gente também vê uma adoção muito forte, né, já muito sólida, para esse modelo de trabalho híbrido e colaboração também à distância. E a gente vê uma crescente também muito forte em médias e pequenas empresas. Devido, muitas vezes, à falta da necessidade da colaboração interna, algumas empresas ainda ficam um pouco resistentes em relação a investimento em tecnologias de ponta, mas no final, Silvia, com poucas palavras, né, e um bate-papo super rápido e aberto, franco, fica muito claro o quanto você perde de tempo, de produtividade, de eficiência e também de receita por não ter uma solução adequada ou por estar baseado no modelo antigo de contato, né, e de colaboração. Então, assim, a gente tem algumas áreas muito bem estruturadas e com uma visão muito clara, né, de como a tecnologia hoje é favorável, é um diferencial positivo, e outras áreas ainda num processo de desenvolvimento e amadurecimento. Mas, de novo, passa por pessoas, culturas e também modelo de gestão. A cultura determinante nesse aspecto. Eu sempre digo que as empresas que optam por melhorar, manter, melhorar e otimizar o trabalho flexível, seja híbrido, seja remoto, tem uma aceleração digital muito mais rápida. Isso não fez parte da minha pesquisa de mestrado, mas isso faz parte dessa minha interação com empresas flexíveis, essa comunidade global que eu faço parte, de trabalho remoto, porque uma empresa que se propõe a trabalhar melhor à distância, e como a gente já colocou aqui, seja com a própria equipe 100% remota ou com pessoas que estão em outros escritórios, em outras regiões, tem que mudar a forma de trabalhar a gestão da informação e do conhecimento, os processos, como é que são feitas as interações, adotar também comunicação assíncrona. Assíncrona é fundamental, mas existe oportunidade de trabalho assíncrono e investir em tecnologia. Então, assim, para mim é um divisor de águas. A empresa que realmente se propõe a trabalhar melhor à distância, vamos colocar dessa forma, à distância, tem uma aceleração digital muito, muito mais rápida, assim, sem dúvida.
E, e quando você pensa nos seus stakeholders, tanto da Logitech, né, claro, então estou pensando em clientes, nos distribuidores, na sua própria equipe, que você já mencionou um pouco, o que mudou nessas relações devido ao trabalho híbrido? Agilidade. Agilidade e eficiência, né? Da mesma forma que a gente está fazendo esse bate-papo, né? Essa interação remota, hoje eu consigo me conectar, né? Instantaneamente com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Então a gente tem um tempo de resposta muito mais rápido, a gente tem um nível de eficiência muito maior. Então, a gente só vê melhora, né? Conforme vai passando o tempo e a gente vai lançando novas tecnologias, a gente só vê que o nosso trabalho e a nossa vida melhora, porque você ganha tempo e esse tempo depois é fundamental para você poder desenvolver outras coisas e também para você ter uma melhor qualidade de vida. Então, dentro da Logitech hoje, a gente entende que produtividade, eficiência, geração de resultado e qualidade de vida e nível de satisfação no trabalho está ligado ao modelo híbrido de trabalho que a gente tem super consolidado. É isso. Isso é muito claro para todo mundo na Logitech. Que bacana, muito bom. E quando você pensa no futuro do trabalho, quais são os aspectos que você considera mais promissores e quais que você acha que devem exigir mais atenção das empresas e dos tomadores de decisão? A gente tem a questão da inteligência artificial, né? A gente viu uma evolução da tecnologia absurda, né? Principalmente nos últimos 5 anos. Então a gente entende que esse processo de evolução ele vai continuar. As empresas precisam estar abertas, né, para essa adoção, de novo, porque a necessidade das pessoas também ela vai mudando conforme o mundo vai mudando e a gente precisa acompanhar isso. Então, essa questão de aceitação, baseado na cultura e no momento que a gente vive, né, nessa complexidade de convivência entre várias gerações ao mesmo tempo, e também essa questão de novo, né, eu preciso falar disso de novo, da padronização, da organização, da cultura, da adoção e do entendimento de que a tecnologia está aqui para ajudar a gente a ser mais produtivo, a gente viver melhor, a gente gerar mais resultados. Então, acho que por conta da aceleração da tecnologia, o ponto-chave é a empresa e as pessoas estarem abertas a adotar essa tecnologia que está vindo e que, com certeza, só vem para ajudar a gente a melhorar em todos os aspectos. Legal. E agora chegando no fim, últimas perguntas aqui da nossa conversa. Quem é o Fujita no trabalho flexível, remoto e distribuído? Como é que é a sua dinâmica, a sua vida? Eu falei uma frase para você agora há pouco que eu também vou reforçar. Gerenciar o tempo não é gerenciar a qualidade e o resultado. Então, para mim, eu prezo muito pela qualidade do trabalho e de vida das pessoas que trabalham comigo. Esse também é um modelo muito forte na Logitech. Eu sei que você tem contato com outras pessoas e você consegue ver que por conta, né, de todo esse aparato de tecnologia que a gente consegue se sentir tranquilo para ter um modelo de trabalho remoto. Então, hoje, eu vou para o escritório 2 vezes por semana com o meu time, porque a gente entende que a gente quer estar junto, a gente quer almoçar junto, a gente quer conversar, a gente quer estar próximo, mas isso não é porque a gente precisa disso para fazer o nosso resultado acontecer e as coisas darem certo. Como eu comentei, gerenciando o time do Brasil e do Japão, a gente teve o nosso melhor trimestre da história de B2B aqui no Brasil. Então, é um trabalho super tranquilo, baseado em confiança, apoiado nas tecnologias que a gente tem, para gerar uma interação rápida, eficiente, produtiva, baseado em confiança. Na pandemia, a gente viu o resultado de praticamente todas as empresas crescerem muito, porque as pessoas ficaram muito mais conectadas, as pessoas ficaram muito mais disponíveis para trabalhar, desenvolver e entregar.
Então, eu acho que realmente, dentro do meu time, isso é muito claro. É um trabalho híbrido, onde a gente entende que a gente quer, né, se ver, a gente quer estar junto, a gente quer interagir presencialmente, mas o nosso trabalho pode ser feito de qualquer lugar, porque a gente está suportado, a gente tem a tecnologia, a estrutura e um alinhamento para fazer acontecer. Então, considero que é um trabalho muito bacana, super leve, que colabora muito com a qualidade de vida e o nível de satisfação e de felicidade das pessoas. Isso é uma coisa que está sendo muito cobrada por essa geração nova. Eles não querem só estar numa grande empresa, com um grande salário, com um escritório muito bonito, carregar o crachá com o nome da empresa. Eles prezam muito pelo índice, pelo nível de felicidade, né, que eles têm. Então, eu também procuro seguir muito isso. Eu sei que eu tenho um time majoritariamente feliz, satisfeito, né, e com um alinhamento muito claro daquilo que a gente precisa fazer e como a gente vai colaborar um com o outro. Boa. E última pergunta fixa aqui do RemotaCast. Qual é o principal mito sobre trabalho remoto ou flexível ou híbrido que você gostaria de derrubar e enterrar de uma vez por todas? Silvia, essa pergunta a gente vê, ela circula muito, né, dentro desse cenário que a gente tem hoje, e a gente acaba vendo respostas, às vezes, não muito alinhadas. Para mim, é muito claro que estar presente fisicamente não significa estar presente realmente. Produtividade não tem a ver com a presença física da pessoa em um local. Hoje a gente trabalha de qualquer lugar, a gente consegue colaborar e conviver e entregar resultado independente de onde a gente esteja. É óbvio que a gente tem reuniões onde a gente precisa de um alinhamento presencial, a gente tem uma questão de contato, o ser humano tem essa questão de ter um contato, mas fator determinante, a gente precisa desmistificar isso. Gerenciar tempo não é gerenciar resultado e qualidade do trabalho. E muitas vezes a gente quer gerenciar o tempo vendo a pessoa na nossa frente ou sentada do nosso lado. A gente precisa acabar com essa ideia de que presença física é igual a resultado e produtividade. A gente entende as empresas que voltaram, que estão adotando uma estratégia de trabalho presencial, algumas até 100%, mas, por outro lado, o que a gente vê? Países fazendo estudos muito, muito profundos de melhora da qualidade de vida das pessoas de uma maneira geral, para melhorar também a produtividade delas e o nível de satisfação e de felicidade. Por exemplo, no México, as escolas praticamente proíbem os pais de levarem os filhos para a escola, porque imagina cada pai levando cada filho, e isso aumenta muito o trânsito, que piora a qualidade de vida das pessoas. Você só pode levar o seu filho para a escola se você morar até um determinado raio, né, de distância da escola. Se não for assim, tem um ônibus da escola que vai passar e levar as crianças num transporte coletivo. Então, você tem uma pessoa que demora 2 horas para se deslocar, para chegar no escritório, e aí ela vai chegar cansada, muitas vezes vai passar por uma série de desafios, e aí você imagina que pelo fato dela estar lá, ela vai fazer tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que você precisa, e vai colaborar da maneira como você gostaria, ou se ela estiver remoto, né, com muito mais tempo para ela cuidar dela mesma, né, com muito menos desafio, né, óbvio, de novo, você precisa ter uma tecnologia adequada para isso, mas a pessoa vai enfrentar muito menos desafios, ela vai ter um desgaste muito menor e ela vai estar muito mais preparada e feliz para poder desenvolver o trabalho dela. Então, gerenciar tempo presencialmente não é gerenciar resultado e não é garantia de eficiência e nível, né, o índice de satisfação e de felicidade das pessoas. Mas a gente entende, né, quem tem adotado modelos contrários, mas até para finalizar, né, esse ponto empresas que adotam hoje um modelo presencial, elas
elas colaboram e trabalham e geram resultados com fornecedores, com parceiros, muitas vezes remotamente. Exatamente. Então, não existe mais um modelo 100% presencial. O mundo se tornou híbrido em termos de colaboração. Eu acho que esse é o ponto principal do que a gente está vivendo hoje. Hoje não tem como você fazer tudo presencial. O mundo se tornou híbrido quando a gente fala de colaboração e de contato entre pessoas, empresas, enfim. Eu acho que é isso. Olha, super obrigada por compartilhar a sua história de vida também aqui. Você também trouxe muito da sua vida, da sua forma de ver o mundo, também da Logitech, de mercado. Eu sabia que ia ser uma conversa muito rica, muito boa, mas estou saindo daqui felicíssima. Ainda mais de novo, por ser o último episódio da temporada, então acho que vai deixar muitas, muitas inspirações aqui para o pessoal que nos assiste, nos ouve. É claro que teremos mais temporadas de Remota Cast, eu espero que vocês estejam conosco e voltem, mas foi muito legal, Fujita, muito obrigada mesmo. Vocês são um case, e empresas que são cases de sucesso positivos, tem pessoas reais de sucesso que fazem isso acontecer e com certeza você é uma delas, assim, super bacana. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Mais uma vez, um prazer participar com você. Com certeza vai ser um prazer participar também de oportunidades futuras. Obrigado. Obrigada por ouvir o RemotaCast com oferecimento da Logitech. Acreditamos que o futuro do trabalho vai muito além das paredes e que modelos flexíveis, bem desenhados, transformam empresas, cidades e a vida das pessoas. Até o próximo episódio.